posicionar a mão do paciente atrás do tronco e ele tem que chegar com o polegar pelo menos em T10. Tá? Então essa é uma condição que vocês vão utilizar para a medida de rotação interna. Todos os outros, a medida é feita com goniômetro. Certo? A adução não precisa. Por que não precisa? Porque teoricamente a adução é a posição neutra. Ah, mas eu não posso fazer aqui, daí é a adução horizontal. Certo? E aí eu não preciso ter uma medição da adução horizontal. Então eu vou medir a abdução, rotação externa, flexão e extensão. Certo? Rotação interna é medida pelo nível vertebral. Mão fixa, aonde o polegar alcançar, eles vão fazer medição. Tá? T10 é o ponto mínimo que a gente espera de ter amplitude de rotação interna. Ok? Posicionem, olhem o goniômetro, observem quem está marcando o zero antes de começar a mobilidade. Tentem achar as posições para fazer a medição. Detalhe, vocês vão precisar enquadrar duas coisas. Primeiro, o fulcro. Quem é fulcro? Este furaco do centro. Ele precisa estar no mesmo sentido do eixo de movimento. Então vamos lá. Qual é o eixo de movimento de flexo e extensão do ombro? Como está o eixo? Látero-lateral. Olha aqui, ó. Flexão, extensão. Certo? Tranquilo? Então, a posição do goniômetro vai ter que seguir essa. Se eu vou fazer a abdução e adução, qual é o eixo? Antero-posterior. Abdução, adução. Se é rotação interna e externa, eixo, crânio, caudal. E aí, aqui. E aí não necessariamente eu vou ter que colocar o fulcro sobre a articulação para gerar. Aí, com vocês. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem a ergonometria desses movimentos aqui. Tá? Tentem, posicionem, façam, para aí vocês terem uma ideia de dificuldade e depois eu ajusto. Detalhe, para fazer ergonometria, deixa o teu casaco. Põe o teu casaco. Eu não tenho condições de fazer uma ergonometria com alguém de casaco. Certo? Então, se já é difícil eu colocar uma linha paralela no eixo do braço, então no mínimo o ombro tem que estar livre para você poder fazer. Certo? 15 minutos. Parâmetros para avaliação. Então, vamos recordar. Nós discutimos sobre a importância de dados pessoais, nós falamos sobre a extrema importância da anamnese, certo? Que é uma investigação muito detalhada, precisa ser, porque lembre-se que na anamnese é que nós já encontramos boa parte das bandeiras vermelhas. Que é uma bandeira vermelha? Proibido entrar na água. É quase isso. Bandeira vermelha quer dizer o quê? Não posso atender esse paciente. Esse paciente precisa de encaminhamento, uma triagem para algum lugar, para a gente identificar realmente o que é a situação atual desse paciente. Muito bem, então nós vimos dados pessoais, a anamnese bem feitinha, depois nós fomos para inspeção. E na inspeção a gente viu tanto estática quanto dinâmica, entendemos o que é uma observação de movimento de escápula, entendemos o que é a importância de mobilidade cervical e torácica para o controle do complexo do ombro. E aí cada das particularidades lá que a gente comentou. Zona plana, mobilidade alterada de rotação cervical, depois a gente evoluiu para análise de mobilidade escapular, se ela está fazendo o movimento de báscula adequado, na mesma velocidade do lado contrário. Tá? Então todos esses aspectos a gente conversou. Depois nós fomos para palpação, que daí a gente destrinchou sobre palpação de pontos gatilhos, palpação
de pontos dolorosos, articulares, tendinosos. A gente verificou mobilidade miofascial para entender se tinha alguma restrição ou não. Usamos o teste do tambor para identificar possibilidade de espasmo em região paravertebral torácica. Nós fizemos palpação dos processos espinhosos de torácica para verificar se tinha algum ponto de desconforto ou não. E aí eu posso ampliar palpação de ventre muscular, de tríceps, de bíceps, para identificar alteração de trofismo tônus. Ok? E aí nós fomos para medições. Nós falamos sobre força muscular. Certo? Certo? Grau 0. Nada. 1. Fibrilação. 2. Tem contração, faz movimento, mas não vence a gravidade. 3. Vence a gravidade. 4. Gravidade mais pequena resistência. 5. Gravidade e uma resistência maior. Aí, falei para vocês do posicionamento de se testar grau 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2. O que a gente faz? E como a gente faz? O eixo no mesmo sentido da gravidade. Então, se eu vou testar o abdutor, posição decúbito dorsal, pede para executar a abdução. A adução é a mesma coisa. Se eu for fazer flexo extensão, o eixo é látero-lateral. E aí eu vou colocar em decúbito lateral para que tire a ação da gravidade. Se eu for colocar a rotação interna e externa, o eixo é crânio caudal. E aí eu coloco posição sentada, roda interna e externa. Ok? Se eu for fazer grau... desculpa, não terminamos. Escápula. Vou testar elevador da escápula. Não tem eixo, mas eu sei qual é o sentido de mobilidade. Então eu coloco deitado e peço para fazer a elevação. A gravidade vai estar aqui, o movimento vai estar para cá. Certo? Adução escapular. E a abdução. Muito bem. Sentadinho, posição de 90. Foi, voltou. Não precisa estar apoiado, né? Não precisa. O ideal é que esteja apoiado. Isso é uma coisa importante. Se eu estou pensando que eu tenho um paciente com grau menos de 3, dificilmente ele vai ser isolado só no adutor da escápula. Pode ser que eu tenha grau 2 para deltoide, para tríceps, para bíceps, porque ele está numa hipomobilidade a um determinado tempo. E aí eu vou pedir para ele sustentar, isso já é 3 para alguns músculos. E aí talvez ele não consiga executar o movimento, não pelo adutor ou pelo abdutor da escápula, mas pela fraqueza dos outros. Tá? Então se estiver apoiado é melhor. Pois bem, quando eu vou fazer 3, 4 e 5, eu tenho que colocar com a gravidade, certo? Não. Com a gravidade é uma coisa, contra a gravidade é outra. Certo? Entendido? Então, eu vou com o Christian, eu vou contra o Christian. Tá? Entendido? Então, eu pego muito em prova. Avaliação grau 3, 4 e 5. Avaliação com a gravidade. Com a gravidade, é a gravidade a favor. É eu ajudar ela a executar o movimento. Tá? É contra a gravidade. E aí, os eixos precisam ser observados para você não cair de novo nessa situação. Então, se eu vou fazer flexão de ombro, qual a posição? Pode ser em pé, pode ser sentado ou pode ser deitado. Mas aí tinha uma regrinha que eu expliquei para vocês, a diferença de em pé para deitado. Não expliquei? Em pé, faz, Cristian. Vamos, volta, mais devagar. Ok, aí, segura lá, em 90, onde vai ter a maior ação da gravidade, certo? Em 90. Por quê? Porque quando eu estou indo para baixo, eu tenho uma ação menor da gravidade sobre o segmento. Ok. Deitado, a gravidade começa desde o início do movimento. Certo?
E aí eu tenho já o processo, só que eu tenho que cuidar. Eu só posso testar contra a gravidade até 89 graus. Aham. Entendido ou não? Não. Não? Deita alguém aí. Porque em 90 fica sem gravidade. 90 eu estou sem gravidade, 91 eu estou com a gravidade. Beleza. Faz a flexão. Vai indo devagarinho. Foi, beleza. Tá tudo aí, tá contra a gravidade. Vai. Parou. Aqui ele já não está mais contra a flexão. Aqui ele está empurrando a escápula para a abdução. Certo? Certo. Tanto que o teste para a abdução da escápula eu posso fazer assim, né? Vai mais um pouquinho ainda. Parou. Aqui eu já estou com a gravidade. Porque agora a gravidade está ajudando a fazer o final da flexão. Tá? Então, se eu vou fazer em pé ou sentado, eu tenho que imaginar que aqui eu já começo a ter uma boa avaliação. Certo? Então, se eu colocar resistência para 4 ou 5 aqui, tá errado. Eu tenho que esperar ele chegar aqui, que é o máximo que a gravidade vai atuar, e aí eu aplico a resistência. Certo? Mas se for testar um grau 3 também. Não, grau 3 você vai pedir só para executar o movimento, só que daí você vai até pelo menos passar de 90, em pé. Se eu não conseguir aqui, já é um grau 2. Não. Isso aí seria um grau 3 menos. Tem uma subdivisão para isso. Tem uma subdivisão para isso. É o cara que não consegue fazer a amplitude total de movimento, ele é caracterizado como um 3 menos. Tá? Mas não vamos entrar nessa condição. O E2 é 3, 3 menos. Pode ser, aí você pode ter 1 mais, 2 menos, 2 mais, 3 menos, 3 mais, 4 menos. Mas se for no caso, a gente não entrar nesse consenso mais ou menos, uma avaliação do paciente. 3. 3. 3. Tá? Tá. Rotação. Como é que eu faço para colocar contra a gravidade? Contra. Decúbito lateral. Então coloca decúbito lateral, rotação externa, decúbito. Aí eu vou ter que virar o decúbito lateral para poder fazer a rotação interna. Ok ou ficou confuso? Ficou confuso. Tem. Decúbito lateral, mais próximo do tronco. Faz a flexão do cotovelo. Ok. Menos, até 90 graus. Um pouquinho mais. Aí. Faz a rotação interna desse lado. Grau 3. Para a rotação interna. Eu quero fazer a rotação externa para o membro superior direito, para a rotação externa do ombro. Ela vai deitar de decúbito do outro lado, muda o decúbito. Vai colocar o cotovelo no tronco, flete o cotovelo em 90 igual, deixa cair o teu... Isso, faz. Beleza. Se ela chegar aqui, ela já é 3. Por quê? Eu estou partindo uma rotação interna contra a gravidade para uma rotação externa. Eu já estou usando o rotador externo. Ok? Tranquilitos? Beleza. Aí ficou o que contra a gravidade? Elevador da escápula. Como é que eu testo o elevador da escápula contra a gravidade? Se eu for aplicar resistência, aonde é a resistência? Eu posso aplicar sobre o ombro, mas eu posso aplicar acima do cotovelo. Tá? Se eu quero aplicar mais resistência, posso lá no punho. Cuidado com a aplicação da resistência no punho, porque ele pode compensar de alguma forma e entrar em flexão de cotovelo. Tá? E ele está roubando. Pois bem, a adução da escápula. Sem a gravidade, a gente já falou. Para cá, para cá. Contra a gravidade, a adução da escápula. Decúbito ventral. Braço para fora da maca. E subiu. Vou aplicar resistência. Cotovelo, acima do cotovelo, ou no punho, cuidado com o punho para a mesma condição de não entrar em flexão. Se eu vou fazer para abdução, decúbito barriga para cima, 90 graus e sobe. Se eu vou aplicar resistência, eu posso pedir para fechar a mão, empurrar. Ou eu posso segurar abaixo do cotovelo e aplicar a resistência.
Tranquilo? Então isso é o grau de força muscular. Cuidado. A questão do eixo, a gente comenta com vocês em duas circunstâncias diferentes. Então eu quero tirar a gravidade para testar grau de força. Eixo e gravidade no mesmo sentido. Vou avaliar flexão, extensão no goniômetro. Eixo e fulcro no mesmo sentido. Esqueçam gravidade. Eu vou medir a flexão e extensão do ombro. Meu Deus, eu tenho que colocar o eixo junto com a gravidade, junto com o goniômetro. Não. Amplitude de movimento, esquece gravidade. Certo? O que eu vejo vocês se batendo ainda na goniometria? É o zero. É o zero que ainda está patinando um pouquinho. Vocês estão começando a colocar um pouquinho melhor o colega na posição, né? Algumas situações ainda um pouquinho o goniômetro aéreo, né? Mas ainda tem a falha do zero. É achar aonde começa a amplitude de movimento. Tá? 4 possibilidades. Aberto 100%, 90 para cá, fechado e 90 para lá. Aí eu consigo ter a possibilidade de verificação de amplitude. Ok? Então vejam só como eu poderia montar um diagnóstico cinesiológico funcional só com isso que vocês viram. Tá? Eu poderia chegar ao final de uma avaliação e dizer assim: o paciente apresenta dor ao movimento de rotação externa em abdução, com arco de movimento em abdução, arco doloroso de movimento em abdução em 60 graus. Lembra que é o arco doloroso? É onde inicia a dor. 60 graus inicia. Ok. Ele tem uma perimetria com lado esquerdo 2 centímetros a menos de volume do que o lado direito. Eu tenho grau de força muscular 3 para músculo deltoide posterior e tríceps braquial. Tá? Eu acabei de montar um diagnóstico cinesiológico funcional, que eu poderia ampliar em que sentido? Aplicando uma escala visual analógica de dor, a famosa pequena EVA, ou uma escala funcional. Cara, vocês já teriam um bom diagnóstico funcional. Porque se vocês detectaram que em 60 graus começava a dor, o que eu vou ter que destrinchar nisso aí? Se essa dor é articular ou se essa dor é miotendinosa. Como é que eu vou saber isso? Valendo um ovo de Páscoa. Chiquitita vai botar o ovo amanhã. Faz a abdução e finge uma dor em determinado ano. Doeu. Beleza. Aí eu quero saber se isso é articular ou se isso é miotendinoso. Eu venho aqui, relaxa. Eu termino a amplitude e ela diz assim: não dói. A dor era pelo quê? Pelo esforço de fazer a abdução. Se eu chegar aqui e ela dizer, aqui começou a doer, e eu tento fazer a amplitude passiva, e ela diz assim, dói, 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 isso são estruturas articulares. Ok? O que são estruturas articulares? Cápsula, ligamento, cartilagem, que é a estrutura intraarticular. Se ainda a gente for, por exemplo, para o ombro, eu tenho o labro. Se for para o quadril, labro. Se for para o joelho, menisco. Eu tenho essas estruturas articulares. Então vejam que não é tão difícil assim de eu definir quem é quem nessa história. Mas eu preciso ter essa visão na hora de avaliar. Bom, eu detectei que era articular. Beleza, e agora? O que eu uso de ferramenta para tratar? Não sei, gente, não viu ainda, né? Mobilização? Pode ser. Tá? Que é agora que nós vamos começar a ver isso.
Agora a gente saiu do GRU, né? Do Fábio, do Emitaf, né? E agora nós vamos pro Robert Downey Jr., o Zé Marques. Ele diz que ele é a cara do Homem de Ferro. É mesmo. Tá? Depois que ele caiu lá de cima. Certo? Por que agora nós vamos pro Zé? Que agora vocês vão ter que começar a ver de novo. Mobilização articular, oscilatória. Vocês vão entender que é uma mobilização para ártero cinemático, que é uma mobilização para ósteo cinemático. Aliás, vocês já sabem agora indicar quando é para ártero ou para ósteo. Não sabem? Como é que a gente define se eu tenho um problema de ártero cinemático? Vai, firmeza? E como é que... Ah, vamos lá, vai. Termina. Vai, sem medo. Quando ele não consegue fazer pelo movimento passivo, daí o problema na... Tá, não, vamos melhorar. Você faz o movimento ativo até o final, certo? E aí você aplica uma força para aumentar o movimento. Se o movimento ativo é igual ao passivo, problema de ártero cinemático, ok? Entenderam isso? Vamos de novo. Isso aí é extremamente importante. Tá? Aí ela vai fazer uma rotação externa. Faz até onde você conseguir a rotação externa. Esse é o final do movimento ativo, certo? Relaxa. Aí eu vou lá e olha o quanto de mobilidade eu ainda consigo. Então, o movimento passivo é maior do que o movimento ativo. Isso igual a articulação com a artrocinemática preservada. Quando eu tenho o movimento ativo igual ao passivo, a artrocinemática foi para o beleléu. E aí vai mudar já a primeira indicação de mobilização articular. Porque para um é um, para outro é outro. Se eu não acertar a indicação primária, eu não consigo ter o resultado adequado. Ok? Então nós vamos lá para o zero. Tá? Então o GRU vai ficar em stand-by um pouquinho e nós vamos lá para o zero. Tá? Vejam, isso tudo são coisas que vocês já viram. Ou não? Já. O que nós estamos fazendo é pegando o espanador e indo lá no córtex, tirando a teia de aranha, né? Para que possa, de repente, as coisas se encaixarem de novo. Só que agora a gente vai ter que pegar isso do começo até o final para indicar, fazer o plano de tratamento, fazer a técnica adequada do tratamento e evoluir para o paciente. Certo? E daqui a pouquinho nós vamos ter que passar no lado avesso do zero, na elétrica. Daí vocês vão gostar pra caramba. Tá? Já vão tomando um choque de vez em quando para voltar alguma coisa da elétrica para vocês pensarem. Prova quarta-feira. Do terceiro ano. Não sei É o porque choque eu lembrei elétrico, ele disso. falou agora. Não, eu lembrei disso, mas é o pessoal do terceiro. Como assim, velho? Ah. Porque a gente agora Mudou? Mas a gente vai fazer segunda. E a sessão no final do ano já? Teórica, 100% teórica. Segunda-feira. Depois desse feriado. Fora essa segunda que vem, a outra. Então, semana que vem, nós voltamos para a sala de aula. Vamos tirar todas as dúvidas teóricas que vocês possam ter. Então, vejam bem. Qual é a fonte energética primária? Qual é a fonte energética primária? Glicose, não é? Então, final de semana tem Páscoa, chocolate. Vocês vão se entupir de glicose. Então, vocês vão estar todo energizado para poder estudar. Para segunda-feira a gente fazer uma revisão com tudo aquilo que vocês precisam tirar de dúvida. Certo? Nem que venha se coçando pelo excesso de chocolate, mas preciso que vocês estudem.
tá? Semana que vem, sala, teoria, tiramos as dúvidas, daqui 2 semanas próximas.